Sabe, quando a gente tenta imaginar uma grande biblioteca monumental, a imagem mental que costuma vir à cabeça é aquela coisa de corredores silenciosos, né? Uhum, sim. Aquelas prateleiras de mogno maciço, tudo bem escuro. Exato. E sessões, tipo, perfeitamente divididas por temas, a história fica lá na ala sul, a poesia tá super isolada no segundo andar e o manual de direito civil definitivamente não se mistura com os épicos de guerra. É verdade, a gente adora essa organização metódica, né? Sim, a gente gosta de saber exatamente o gênero daquele material e em qual gaveta intelectual ele se encaixa. Mas imagina só entrar numa biblioteca onde todos esses gêneros tão diferentes estivessem, na verdade, tecendo uma única, tipo, uma complexa e gigantesca narrativa interconectada. E olha, essa é a exata premissa estrutural do material que a gente vai analisar nesse nosso mergulho profundo de hoje. Uhum. E guiados pelos insights do livro Conheça Sua Bíblia, da Barbour Publishing, certo? Isso, exatamente. A gente está lidando com 66 obras distintas, mais de 1.100 capítulos, que foram redigidos ao longo de milênios. Caramba, é muita coisa. É massivo. E por figuras que vão desde líderes nômades até, tipo, reis absolutos. E a missão de hoje é justamente extrair o essencial disso tudo, né? Sim, a tese central que é apresentada logo nas primeiras páginas do nosso guia analítico é que por baixo das leis sanitárias, das crônicas militares e dos poemas eróticos, corre um fio condutor unificado. Um tema central. Exato. A ideia de uma divindade que intervém e que se importa profundamente com os mecanismos da experiência humana. E só para lembrar quem está ouvindo a gente, nós vamos relatar os fatos e visões estritamente como estão no material de origem. Uhum. Super importante pontuar isso. A gente vai examinar o texto literário e teológico sem tomar nenhum lado político ou religioso. Com certeza, a ideia é ser totalmente imparcial. Certo. Então, vamos desvendar isso. Como é que uma narrativa consegue dar um salto tão colossal, passando, tipo, da criação e arquitetura do próprio cosmos para focar nas minúcias do nascimento de uma nação específica caminhando pelo deserto do Oriente Médio? É uma mudança de escopo bem dramática mesmo. Muito. Lendo as fontes, a sensação literária é muito nítida. Gênesis funciona quase como o prólogo de um épico de fantasia com construção de mundo, sabe? Estabelecendo as leis da física, a moralidade, os personagens primordiais. Montando o palco. Isso. E aí, em seguida, a virada de página para Êxodo, abandona esse drama familiar e corta direto para um blockbuster de ação política, revolução, fuga. Pois é. E o que é fascinante aqui é a mudança de postura narrativa dentro do próprio Gênesis, sabe? Como assim? O livro, ele não perde uma única linha tentando montar um argumento filosófico complexo para provar a existência do divino. A frase de abertura, no princípio, Deus simplesmente assume essa presença como o fato mais inegociável da realidade. Ah, entendi. É um dado adquirido. Exato. E a forma como o cosmos passa a existir é através de um poder puramente performático. A voz divina diz, haja luz, e a matéria obedece. É quase intimidador, né? Muito. É uma divindade operando numa escala impessoal e bem assustadora. No entanto, o texto dá um freio de mão narrativo absoluto quando chega na criação da humanidade. A escala muda do macrocósmico pro micro e tátil. A narrativa relata que o homem é formado do pó da terra e o fôlego da vida é soprado diretamente nas narinas dele. Uma mudança total de tom. Sim. A mulher, logo depois, é esculpida a partir da costela. E as fontes mostram que isso é uma ferramenta literária muito engenhosa para criar um contraste absoluto. Tipo, o universo foi falado de longe, mas os humanos foram moldados à mão. Tem uma proximidade física ali. Tem. Há uma intimidade profunda estabelecida, o que torna a tragédia do rompimento nos capítulos seguintes muito mais dolorosa. Com certeza. E a queda humana, que é induzida por aquela figura da serpente astuta, não é apenas um continho moral sobre desobediência, sabe? Tem mais coisa por trás, né? Tem. As fontes apontam que as sementes de conceitos teológicos que moldariam toda a civilização ocidental são plantadas exatamente nessa fratura. Por exemplo, no instante do castigo da serpente, o texto entrega o que os analistas chamam de proto-evangelho. Proto-evangelho. Isso.
A sentença divina declara que haverá inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. A serpente ferirá o calcanhar, mas a cabeça dela será esmagada. Nossa, é intenso. É um mecanismo literário duplo. É uma maldição imediata e, simultaneamente, uma profecia de longo prazo que prepara o terreno para a figura do Messias milênios antes do conceito se concretizar no resto da biblioteca. Caramba! E essa preparação de longo prazo também aparece em detalhes gramaticais na fonte original, certo? Exatamente, no uso do plural. O plural usado antes da criação humana, tipo, façamos o homem à nossa imagem. O material aponta isso como um vislumbre muito embrionário da ideia de uma divindade plural. A semente do conceito da Trindade. Exato. E toda essa arquitetura filosófica é embalada numa narrativa que avança de forma implacável até chegarmos ao colapso do final do livro. Gênesis encerra com um status de conforto para aquela família específica que está protegida no Egito por causa de José, o governador. Eles estavam bem estabelecidos. Estavam, mas o corte de câmera para o início de Êxodo destrói qualquer ilusão de segurança. O tempo passa, a memória política se apaga, um novo faraó assume e transforma todo aquele povo em força de trabalho escravizada, tipo movido por puro medo demográfico. E essa opressão, ela atua como catalisador para a redefinição de quem é essa divindade. Quando Moisés, que era o líder exilado e bem relutante, encontra a sarça, que queima sem se consumir, a revelação do nome divino quebra os paradigmas da época. Aquele famoso "eu sou o que sou". Isso, eu sou o que sou, não é o nome de uma divindade tribal amarrada a um rio ou a uma colheita, sabe? Como eram os deuses egípcios. É uma declaração de existência autossuficiente fora das amarras do tempo. E essa força decide entrar no jogo geopolítico. Diretamente. As 10 pragas que vêm na sequência funcionam no texto como uma desconstrução sistemática, tipo ponto a ponto, do panteão egípcio e da autoridade faraônica. Até culminar na noite da Páscoa. E olha, a instrução de marcar as portas com o sangue de um sacrifício para que o anjo da morte as poupasse, o literal passar por cima, é a pedra angular do que o Ocidente entende por redenção. É o conceito original ali. Sim, e não estamos falando de um evento mágico isolado, né? As fontes destacam que a instrução incluía comer pão sem fermento pela urgência da fuga, um detalhe tão prático e cru que injeta muito realismo na cena. Uma refeição feita às pressas. Exato. E a persistência desse ritual é arrebatadora. Mais de 3 milênios depois, existe uma comunidade global inteira que ainda mastiga pão ázimo em datas específicas, sabe? Mantendo a memória muscular daquela noite de terror e libertação viva. É o paradigma absoluto do resgate. E logo depois, a narrativa do Mar Vermelho se abrindo consolida essa ruptura física com o Império. Milhões de indivíduos atravessam as águas e dão de cara com um deserto. Estão livres. A libertação foi conquistada. Só que o problema prático e sociológico de lidar com essa multidão livre, no entanto, é o que impulsiona a próxima fase do texto. Porque liberdade absoluta sem estrutura vira caos, né? Exatamente. Liberdade irrestrita para uma população brutalizada, sem infraestrutura ou governança, não resulta em uma utopia pacífica. Resulta em anarquia imediata. É a receita perfeita para a autodestruição. E o texto reconhece isso. Sim, introduzindo manuais de regras extremamente densos. Levítico e Deuteronômio. E é aqui que a empolgação da aventura costuma esbarrar num muro de burocracia para quem estuda o texto, né? Porque Levítico entra na minúcia absoluta. Regras dietéticas detalhadas, listas de contaminação e purificação, instruções arquitetônicas. Rituais que parecem bizarros sob as lentes modernas. Muito. Mas as fontes destilam o núcleo filosófico por trás desse aparente caos legislativo. O nome Levítico foca nos levitas, os sacerdotes. Eles são os operadores de um sistema criado para responder uma pergunta muito específica. Que é como uma divindade descrita como perfeitamente pura pode coabitar com seres humanos inerentemente falhos, sem consumi-los, certo? Exatamente.
E o texto fornece a chave de leitura no capítulo 17 de Levítico, onde a instrução afirma categoricamente que a vida da carne está no sangue. Uma frase bem forte. Sim, o ecossistema teológico montado ali estabelece que rupturas morais e espirituais geram morte. Para preservar a comunidade, a vida, representada pelo sangue de um animal, precisava ser oferecida como uma cobertura, uma expiação. Entendi, é uma substituição. Isso. O nosso material de estudo faz uma conexão literária fantástica com o livro de Hebreus, escrito no primeiro século. A tese é que Levítico funcionou como um dicionário. Um dicionário cerimonial. Exato. Estava criando por gerações o vocabulário cerimonial do sacrifício e da substituição que seria utilizado muito depois para explicar a morte de Jesus como o sacrifício definitivo, o que tornaria obsoleto todo aquele maquinário diário do deserto. Nossa, faz muito sentido. E aqui que a coisa fica realmente interessante, sabe? Se Levítico é um dicionário de sacrifícios, Deuteronômio é o grande discurso de sobrevivência existencial. O nome significa segunda lei. Desde a saída do Egito, e a narrativa nos diz que a geração original que presenciou o mar se abrir pereceu no deserto. Moisés está no fim da linha. Ele precisa preparar a nova geração para a realidade complexa de tomar posse da terra de Canaã. Ele está fazendo uma passagem de bastão. Ele não pode estar lá para governar, então ele aplica um choque de gestão, uma revisão completa da matéria. Mas lendo listas exaustivas de leis desses dois livros, isso não soa apenas como um mecanismo de controle e punição. Olha, se conectarmos isso ao panorama geral, a grande questão que surge, especialmente para o pensamento contemporâneo ao analisar esses livros, é justamente essa suspeita do controle. Diante de páginas e páginas sobre o que vestir, como plantar, listas severas de punições. A gente logo pensa em autoritarismo. Pois é, a inclinação moderna é enxergar Moisés como um autocrata habilidoso, utilizando a figura do divino para impor rédeas curtas através do medo. O texto de Deuteronômio, porém, antecipa essa leitura e se defende vigorosamente. A defesa está no benefício do usuário final, digamos assim. Precisamente. Moisés estrutura o discurso em Deuteronômio em torno de uma premissa clara, lá no capítulo 6. Observem essas regras para que te vá bem na terra que mana leite e mel. Então, as regras existem para eles prosperarem. Exatamente. O Código Civil e Moral não é apresentado como um peso imposto por um legislador tirânico que quer estrangular a liberdade. A retórica interna do livro defende que essas instruções funcionam como o manual de engenharia do próprio fabricante da vida. Faz sentido, um manual de instruções. Sim. Seguir as leis dietéticas de justiça social e higiene evita doenças num acampamento denso e previne a degradação social. A lei existe para maximizar o florescimento humano num ambiente que é super hostil. E a força desse compêndio é tão massiva que, séculos depois, no relato da tentação no deserto, Jesus usa exatamente 3 citações de Deuteronômio, como o clássico "nem só de pão viverá o homem", para desarticular os argumentos do diabo. Uma biblioteca super conectada. Muito. A intertextualidade dessa biblioteca é impressionante. As ideias de um rolo de pergaminho pavimentam o caminho do próximo. Mas tem um buraco na logística dessa narrativa que a gente não pode ignorar. Qual? A gente mencionou que 40 anos se passaram entre o momento da fuga, em Êxodo, e a beira da entrada em Canaã no fim de Deuteronômio. A distância física do Monte Sinai até Canaã beira os 320 quilômetros. É uma viagem relativamente curta. Pois é. Algumas semanas a pé para um grupo mesmo de grande porte, a logística não bate. Por que demorar quase meio século? Então, essa discrepância logística não é um erro geográfico do texto, sabe? É literalmente o coração do livro de Números. O título, inclusive, é derivado dos 2 grandes censos militares realizados. Fizeram uma contagem? Fizeram. No primeiro censo, o registro contabiliza mais de 600 mil homens de combate, além dos levitas. Ou seja, a nação possuía o poderio numérico para avançar. Contudo, o livro de Números funciona como um estudo de caso devastador sobre a psicologia do trauma.
E sobre inércia mental. Exatamente. A demora de 40 anos é explicada como um colapso coletivo de coragem e uma verdadeira epidemia de hesitação. O atraso é um castigo divino pelas constantes reclamações. E o relato deixa bem claro que o trauma de gerações sob o chicote no Egito não sumiu magicamente quando eles cruzaram o Mar Vermelho, né? A mente demorou muito mais para ser libertada do que o corpo. Eles ainda pensavam como escravos. Sim, a menor falta de água ou insatisfação com a comida gerava um motim, e a crise definitiva ocorreu na primeira vez em que chegaram à fronteira de Canaã. Os espiões voltaram com relatórios de povos gigantescos e cidades fortificadas. Ficaram apavorados. Apavorados. Diante do obstáculo, a nação não viu uma oportunidade de conquista militar garantida pelo divino. Eles se viram, na linguagem do texto, como gafanhotos diante de gigantes. A escravidão mental assumiu o controle total. E a consequência literária imposta para isso é dramática. A divindade sentencia aquela geração específica a vagar no deserto até o último indivíduo perecer. Eles simplesmente não possuíam a constituição psicológica e espiritual necessária para sustentar a liberdade. Muito menos para travar uma guerra de conquista. Exato. O deserto se torna um corredor de espera para que uma nova geração, nascida e forjada sobre a estrutura das leis de Moisés, assumisse a linha de frente. E a rigidez desse padrão atinge um nível impensável quando olhamos para a punição do próprio Moisés. Olha, esse detalhe é chocante. O fato de Moisés, a figura mais emblemática ali, ter sido proibido de pisar na Terra Prometida, é um dos momentos de maior choque narrativo. É algo que ninguém espera. Sim, a razão parece trivial à primeira vista, mas carrega um peso gigante. Durante um dos inúmeros episódios em que a multidão exigia a água de forma agressiva, a instrução divina foi para que Moisés apenas falasse com uma rocha. Apenas falar. Apenas falar. Mas o nível de esgotamento e fúria de Moisés com aquele povo era tanto que ele grita, chama todos de rebeldes e golpeia a rocha violentamente com um cajado 2 vezes. A água jorra, resolvendo o problema prático. Mas o problema teológico criado foi reparável. Exatamente. O texto expõe uma violação crítica de protocolo, sabe? E de representatividade também. Moisés atuava como um embaixador direto do divino. Ao desobedecer a instrução exata e agir movido por fúria pessoal, ele distorceu a imagem da divindade diante da nação inteira. Ele assumiu o controle e o crédito do milagre, no fim das contas. Isso. A análise do nosso guia ressalta uma moral bem cristalina. No organograma sagrado, a proximidade com o poder exige um nível de obediência e reverência que não admite concessões. O privilégio do cargo não serviu de escudo contra a punição. Ninguém ganha passe livre, né? Nem mesmo o homem que dividiu o mar. O bastão da liderança é passado, Moisés morre antes da linha de chegada e Josué assume o comando, dando início ao livro que leva seu nome. E a mudança de tom é bem drástica aí. Muito. A gente sai do drama burocrático e existencial do deserto e entra numa crônica militar tática. Onde Moisés falava com rebeldes famintos, Josué fala com generais armados. E a narrativa de Josué é de uma conquista contínua, fortemente amparada por intervenções sobrenaturais que subvertem a lógica militar convencional. O primeiro grande bloqueio é a muralha impenetrável de Jericó. Uma fortaleza? Sim, e o sucesso tático não começa com engenharia de cerco, mas com inteligência e uma aliança bem improvável com Raabe, uma prostituta local que protege os espiões israelitas. E a queda das muralhas é surreal. Totalmente. A queda final ocorre não por arietes, mas pelo colapso das muralhas ao som de trompetas e gritos de guerra sincronizados. O texto desenha uma realidade onde a obediência aos comandos da divindade garante vitórias inquestionáveis. Tem até o momento em que o sol parece parar a pedido do comandante. Épico demais. Com todo esse currículo bélico sobrenatural, Josué é retratado quase sem manchas de caráter. Mas o guia analítico puxa o freio para destacar a grande lição de liderança daqui, que é a única falha registrada dessa gestão impecável dele. Um erro diplomático bem complicado. Terrível, provocado por uma ilusão de ótica. A história envolve a tribo local dos gibeonitas.
com plena consciência de que um confronto direto com os exércitos de Josué seria suicídio, eles apelam para a guerra psicológica e teatral. E o planejamento do engano foi minucioso, viu? Os embaixadores gibeonitas chegaram ao acampamento com roupas velhas, mulas sobrecarregadas com sacos esfarrapados, odres de vinho rasgados e, o detalhe crucial para a farsa, pão seco e mofado. Pão mofado? Isso, eles criaram um cenário perfeito de sobreviventes exaustos de uma terra distante e inofensiva, fingindo vir de muito longe para suplicar por um tratado de paz. Porque as ordens de Josué eram para eliminar os povos próximos, não os distantes. E a estratégia funcionou. Funcionou impecavelmente. A imagem do pão mofado selou o destino diplomático. Josué e os líderes observaram as evidências físicas, usaram a própria lógica tática, concluíram que não havia ameaça e assinaram um tratado de paz. Só que 3 dias depois. A verdade emerge. Os gibeonitas eram vizinhos, alvos diretos da campanha. O insight para quem escuta que a análise extrai dessa falha, especificamente no versículo que relata que não pediram conselho à boca do Senhor, é assustador. Serve de alerta. Sim, até os líderes mais geniais, empoderados e experientes tropeçam quando deixam a arrogância do sucesso permitir que confiem puramente na estética da situação, o pão mofado, e ignoram a consulta aos princípios norteadores. Pois é. A negligência de parar a refletir e buscar sabedoria custou caro. A promessa foi selada e a ética da época os obrigou a honrar o juramento, transformando inimigos sentenciados em trabalhadores braçais protegidos, gerando problemas geopolíticos futuros. Sabe, até agora a gente acompanhou o nascimento da lei, da política e dos conflitos armados na construção dessa nação. Mas as fontes chamam a atenção para o fato de que falamos muito de Moisés e Josué. E quem escreveu o resto dessa vasta biblioteca? Uma biblioteca completa precisa focar também na experiência interna da mente, né? Exato. É nesse ponto que as curiosidades sobre a autoria dos outros textos da coletânea ganham relevância, equilibrando a coleção. Não se trata apenas de deuses e generais. E a diversidade temática demonstra uma sofisticação literária de outro nível. O panorama traz tiros curtos de conhecimento, sabe? Como o livro de Esdras, que é tradicionalmente atribuído ao próprio sacerdote Esdras, focado na burocracia pós-exílio. E tem Lamentações também. Sim, Lamentações é frequentemente ligado a Jeremias, que é um estudo cru sobre o luto e a dor de ver uma civilização ser obliterada. E a literatura sapiencial leva isso a um limite filosófico intrigante, principalmente nos textos ligados ao rei Salomão. É fascinante ler Eclesiastes e perceber um tratado ancientíssimo sobre ansiedade existencial e niilismo. O narrador declara que a vida é vazia sem Deus, é tudo vaidade. Um diagnóstico clínico de depressão intelectual, praticamente. Praticamente. E, em contraste frontal com isso, a mesma tradição nos entrega o Cântico dos Cânticos, também ligado a Salomão. O fato de um poema profundamente romântico figurar ali reafirma que a divindade se interessa pela vivência humana, incluindo a paixão visceral. E o mistério desse livro é ótimo. A tradição diz que é de Salomão, mas as fontes levantam a dúvida se foi escrito por ele, para ele ou sobre ele. Adiciona muitas camadas. Com certeza. Então, o que tudo isso significa, né? Nós fomos arremessados do cosmos nos primeiros momentos de Gênese, testemunhamos a emancipação de um povo pelo mar, atravessamos desertos e leis e mergulhamos nas dores existenciais. A mensagem central destilada das fontes é que o texto tenta responder a grandes perguntas, tipo, de onde viemos? E mostrar que o divino se importa ativamente com os humanos. E olha, isso levanta uma questão importante para a nossa conclusão, um pensamento final provocativo, baseado nas fontes. A gente mencionou antes que Moisés perdeu a entrada na Terra Prometida e faleceu aos 120 anos, certo? Certo. O livro de Deuteronômio relata que Deus o enterrou em um vale em Moabe, mas diz que ninguém sabe de seu sepulcro até o dia de hoje. Em um cenário onde a humanidade é obcecada por pirâmides e memoriais, o túmulo da figura fundadora mais colossal é mantido como um mistério total. Por que o texto faria questão disso? Ocultar o cadáver não foi um esquecimento.
Talvez seja uma mensagem final genial contra a nossa tendência humana e perigosa de transformar líderes em ídolos. Se houvesse um túmulo, ele viraria um santuário. Ah, forçando as gerações seguintes a se concentrarem na mensagem. Exatamente. Na mensagem, as leis e a libertação, em vez de focar no mensageiro. Nossa, é uma reflexão poderosa sobre onde nós decidimos colocar a nossa reverência. Bom, a biblioteca desses textos continuará exigindo que a mente moderna faça exames complexos. Para quem acompanha a gente, encorajamos a investigação contínua desse conhecimento. Até o próximo mergulho.